Olá! Dentro do nosso curso de Física Moderna, aprendemos o átomo, aprendemos o elétron, tivemos que fazer uma introdução à mecânica quântica para entender o comportamento do elétron no átomo e mencionamos a respeito do núcleo como sendo a origem do centro de força que mantém o elétron preso naquela região que nós denominamos de átomo. Não falamos muito sobre o núcleo atômico, somente que lá era um núcleo positivo, havia cargas positivas. Mas o núcleo atômico é mais do que isso, né? O núcleo atômico, ele tem tamanho, ele tem estrutura, ele tem energias e ele tem também instabilidades. Às vezes eu tenho um átomo e esse núcleo se desfaz, muda em outro núcleo, dando origem a uma área muito importante da física, que é essa área da radioatividade, né? Que certos elementos são capazes de não apenas emitir radiação, mas se transformar mais o seu núcleo, né? Mudando de elemento, que é uma transmutação, algo importante. Então hoje nós vamos ver a primeira aula de duas, que é uma introdução à física nuclear. Então o núcleo, para nós, não pode mais ser apenas aquele centro de força ao redor do qual o elétron está girando, está preso, vamos dizer. Ele é mais do que isso, né? E vamos começar pela sua composição. Então, a composição do núcleo, ela foi determinada logo após os experimentos de Rutherford e tudo isso. Os experimentos continuaram, o pessoal continuou bombardeando partícula alfa, radiação gama sobre o núcleo e observando o comportamento da matéria, né? Sempre experimentos indiretos, experimentos de espalhamento. E conseguiram determinar que, na verdade, ali no núcleo havia dois constituintes principais, que são os nêutrons e os prótons. Aos nêutrons e prótons foi dado o nome de núcleons. Então, núcleons para nós será, núcleons é a definição que nós vamos dar às duas partículas principais que tem no núcleo. Obviamente tem uma história muito rica envolvendo tanto a descoberta do nêutron quanto a descoberta da composição do núcleo, tudo isso. Mas nós não vamos ter tempo de elaborar muito sobre a história, mas eu recomendo que você procure aí, entre na internet, né, principalmente nos trabalhos seminais da descoberta do nêutron e tudo isso. Muito bem. O nêutron, ele, depois que foi descoberto, obviamente, o pessoal começou a isolar o nêutron, né? E descobriu que o nêutron, embora presente no núcleo, sozinho ele não era estável. É incrível que se eu pegar o nêutron, que eu vou aqui escrever como sendo um N, se eu deixar ele, existem formas de manter o nêutron isolado para que eu fique observando. O nêutron também tem um spinzinho, um momento magnético, e aí eu posso fazer garrafas magnéticas que confinam o nêutron. E o que o pessoal descobriu é que se eu botar um nêutron sozinho, fora do núcleo, ele decai, ele vira outras coisas. Ele vira um próton, que tem carga positiva, um elétron, que tem carga negativa, e para manter o que a gente chama de momento, para ter conservação de momento, principalmente o momento angular na reação, também aparece, né? O pessoal sabia, quando detecta esse, eles viram que estava faltando uma partícula, que é um neutrino, aqui é um antineutrino, e então esse é um processo de decaimento do nêutron. O nêutron, ele se transforma no próton, no elétron, que obviamente não ficam mais aqui. O tempo que isso demora
é da ordem de 10 minutos, né? Normalmente a gente costuma dizer que a ordem de grandeza é da ordem de 10 a 3 segundos, mas é mais próximo de 10 minutos. Então, o nêutron ele é instável quando fora do núcleo. E isso é uma coisa importante, porque pode ser que perturbações dentro do núcleo vão também, vamos dizer, enganar o nêutron e ele vai pensar que está isolado e decair. Essa é a origem de um dos decaimentos nucleares que nós vamos ver, que é a emissão da partícula beta, que é um elétron. Muito bem. Então, o nêutron ele é instável quando dentro do núcleo, mas quando no núcleo, ele é estável e muito estável. Tá certo? E, portanto, isso dá um indicativo que algo diferente da interação de Coulomb deve estar acontecendo no núcleo. Porque, afinal, nós sabemos que nêutron é nêutron, não tem carga. Tá certo? E lá dentro do núcleo só tem prótons e nêutrons. Portanto, como que o núcleo fica coeso? Como que ele continua estável? Tá certo? E isso é o que dá origem ao descobrimento de uma nova força, um novo tipo de força, que é a chamada força nuclear, força forte, entre os nêutrons e prótons, né? Porque sozinho, se eu tivesse só próton, a tendência é eles se repelirem, e o nêutron não faz nada. Então, o que está mantendo tudo isso junto no núcleo já é o indicativo de que tem uma força e que, nesse ambiente dessa força forte do núcleo, o nêutron não decai. Porque a gente sabe que os átomos que contêm os seus nêutrons no núcleo duram um tempo muito maior do que 10 minutos. Muito bem. Normalmente, para caracterizar o núcleo, o número de núcleons é o chamado número de massa. Então, o número de massa, que nós vamos abreviar pela letra A, é, na verdade, o número de nêutrons mais o número de prótons. E o chamado número atômico é o número de prótons. E nós usamos essas duas grandezas para caracterizar o núcleo. Então, quando eu tenho um núcleo X qualquer, normalmente a notação que nós usamos é aqui tem o número de massa e aqui tem o número atômico. É assim que é a notação que nós usamos. Embora nós vamos falar núcleo de urânio, núcleo de chumbo, a parte eletrônica ela é menos importante nesse contexto da física nuclear, nesse contexto dos núcleos, não é? Então, embora a maior parte da vida, das coisas que a gente enxerga ao nosso redor, elas advêm dos elétrons, da química eletrônica, tá certo? A cor dos objetos que estão ao nosso redor, a consistência, as ligações químicas, mas lá no interior existe toda uma física acontecendo no interior de cada átomo através desses núcleos. Essa aqui é mais ou menos a notação que a gente usa. A física nuclear, na verdade, ela trabalha com nêutrons e prótons, essencialmente, não é? E a partir daí se elabora todo o entendimento para o núcleo atômico. Muito bem. Vamos começar. A gente sabe que a matéria ela tem uma certa densidade que não corresponde à densidade de matéria no núcleo, não é? Então vamos só estimar para ver como que é essa densidade de matéria que nós temos na região nuclear e comparar com aquilo que nós temos em outras regiões. Muito bem, se eu considerar o núcleo como sendo algo esférico e que tem um raio R, vamos chamar de R porque ele vai variar. Eu sei que esse raio R, ele deve ser proporcional à quantidade de núcleos que tem aí de uma maneira ou de outra, né? O mais justo é começar esse cálculo dizendo que o volume, que na verdade é um R ao cubo, não é? Ele é proporcional ao número de núcleos. Isso é o mais razoável. Então, o número de núcleos se somam, dando o volume do núcleo. Tá certo? E daqui eu tiro que o raio do núcleo deve ser uma certa constante vezes o número de massa à potência 1/3. Daqui eu tiro isso aqui, né? Tiro a raiz cúbica.
Então o raio nuclear ele deve escalar, vamos dizer, com a 1/3. Tá certo? Muito bem, então os experimentos que o pessoal fez consistia em pegar o núcleo, como Rutherford, né? E ir lá incidindo ou partículas carregadas ou partículas não carregadas e tentar descobrir como era essa distribuição de coisas dentro do núcleo e também o seu raio. O que se obtém nesses experimentos de espalhamento é duas coisas extremamente interessantes. A gente obtém o seguinte: vamos colocar aqui num gráfico esse raio e vamos colocar aqui o A elevado a 1/3. E nós sabemos que o raio deve seguir uma aproximada, né, não exata, linearidade. Eles notaram o seguinte, que se fizesse o experimento usando partículas carregadas, eles obtinham uma certa curva aqui, que obviamente daqui dá para eu tirar o R0, né, da inclinação dessa curva, dá para eu tirar o R0. E isso feito quando eu fazia experimentos, por exemplo, com partícula alfa ou com partículas carregadas, né? Eu uso partículas carregadas para fazer o experimento de espalhamento. Quando eu fazia esse experimento, não dessa maneira, observava-se que tinha um pequeno desvio, tá certo? Com partículas não carregadas, aparentemente, aqui partículas neutras. Se eu jogo partículas neutras sobre o núcleo ou se eu jogo partículas carregadas, esse raio é levemente diferente. Ou seja, há uma distinção entre o raio do núcleo, né, o SR0, se eu observo o experimento com cargas, comparado com o R0, quando eu faço com partículas neutras, que em princípio só está olhando a massa. Tá certo? Não está olhando a carga. E normalmente isso aqui é menor. Então, aparentemente, o núcleo, quando eu uso partículas carregadas para estudar a sua distribuição, o seu tamanho, ele aparenta ser um pouquinho menor efetivamente de quando eu uso partículas neutras. Isso mostra, né, ou mostrou, que a distribuição de massa e a distribuição de cargas do núcleo não são exatamente iguais. Tá certo? Elas não são exatamente iguais devido ao fato de que eu tenho lá uma composição de partículas neutras e partículas carregadas, que são os prótons. Tá certo? Se eu pegar e usar os experimentos para determinar quem é o R0, nós encontramos um valor de R0, né, principalmente com os experimentos aí que usam partículas carregadas, como sendo da ordem de 1,210 a menos 13 de centímetros. Tá certo? Então, esse é o R0. Ele é exatamente compatível com o experimento de Rutherford, que determinou que o raio era da ordem de 10.000 vezes menor do que o raio do próprio átomo, né? Rutherford, com seu experimento, conseguiu determinar que o tamanho do núcleo era 10.000 vezes menor do que eles associavam com o tamanho do átomo. Muito bem, levando em conta esses números, nós podemos vir aqui e calcular a densidade nuclear, tá certo? Então, com esses experimentos, nós determinamos esse valor de R0, que é um valor que nos dá um indicativo importante, e aí nós podemos determinar a densidade da matéria nuclear. A densidade que significa quanto de massa nós temos lá por unidade de volume no núcleo. E isso, obviamente, é né, se eu pegar um núcleo que tem uma unidade atômica de massa, dividido por 4/3 de π vezes esse R0 ao cubo, né? Porque o R0 aparece na frente, se eu pegar algo que tenha A igual a 1, então é 1. E nós sabemos que 1 é, na verdade, 1 grama dividido por 6, 10 a 23. Tudo isso dividido por 4/3 de π vezes 1,2, 10 a menos 13 ao cubo. Isso resulta num número aproximado aqui, que é da ordem de 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico.
2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico é muita massa por centímetro cúbico, né? Nós estamos acostumados com matéria que é da ordem de algumas gramas por centímetro cúbico, né? A água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico, né? Se eu pegar um metal como o zinco, é da ordem de 15 gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar o cobre, se eu pegar o alumínio, se eu pegar chumbo, variando, mas nunca é 10 a 14 gramas. 10 a 14 gramas, pessoal, é mais ou menos 10 a 11 quilos por centímetro cúbico. Imagine num centímetro cúbico, que é a ponta do meu dedo, eu tenho que colocar aqui dentro 1 bilhão de quilos vezes 1000. Ou seja, eu tenho que colocar aqui 1 tonelada vezes 1 milhão de vezes, praticamente, para chegar a esse tipo de densidade. É muita massa por unidade de volume, é uma massa de densidade bastante assustadora, né? E agora a gente entende porque tudo ao nosso redor é determinado pelos elétrons, porque se os elétrons não segurassem, os núcleos iam ficar juntinho e então a densidade da matéria poderia chegar. Existe na natureza locais onde a densidade da matéria chega a ser tão alta? Existe. Lá nos meios, nas estrelas, algumas estrelas, elas têm massa tão grande que a atração gravitacional não vence, né, os elétrons, e aí cria matéria nuclear praticamente. E a matéria nuclear é muito densa, né? Numa gravidade desse tipo, não faz sentido a existência da química que nós temos, porque a atração gravitacional, obviamente, faz tudo ser muito diferente. Uma densidade de matéria como é a densidade nuclear, ela é extremamente elevada. E, como eu disse, em estrelas de nêutrons, anãs brancas, etc., são estrelas cuja massa foi primeiro se acumulando, e aí foi acumulando tanto que a atração gravitacional venceu as forças químicas e virou matéria nuclear, né? Então essas são regiões do nosso universo de extrema alta densidade de massa, tá certo? Tão alta que provavelmente, né, se você pegar o planeta Terra e diminuir ele no tamanho de uma bolinha de futebol, a gente vai chegar em coisas dessa ordem de grandeza para a densidade. Muito bem, então a densidade nuclear é muito grande e a matéria, como não é densidade muito grande, mostra que a matéria é praticamente sem massa, né? Ela é a maior parte do espaço ocupado pela matéria que está ao nosso redor, é ocupada por elétrons e não por matéria nuclear. Por isso que a matéria nuclear vem na descoberta científica após a descoberta da matéria nuclear. Mas é muita densidade que está lá no núcleo, e essa densidade ela é extremamente importante para estudos futuros quando se diz respeito à matéria nuclear. Bom, além disso, a gente precisa dizer uma coisa importante. Além de no núcleo ter uma alta densidade, lá tem também uma alta energia. Se a gente pegar um exemplo, nós vamos pegar um elemento importante, que é o lítio. O lítio 6, na verdade tem lítio 6 e lítio 7, nós vamos pegar o lítio 6. O lítio 6 tem um número de massa 6 e o número atômico 3. E lá no lítio, você tem, na verdade, 3 nêutrons mais 3 prótons lá no núcleo. Tá certo? E eu posso pegar e fazer uma conta interessante. Eu posso simplesmente pegar a massa, que eu vou chamar massa somada. Então eu vou pegar aqui a massa, que é a soma de 3 nêutrons mais 3 prótons, porque obviamente a ciência foi lá e determinou bem a massa do próton, a massa do nêutron. E se eu fizer isso, eu encontro que isso é 6,0514 unidades atômicas. Aqui a gente expressa em unidade atômica, unidade de massa. E se eu de fato medir a massa nuclear
do núcleo de lítio, eu encontro 6,01697 unidades atômicas. Ou seja, existe uma diferença de massa entre eu separar individualmente os núcleons do núcleo de lítio, somando suas massas, essa é a soma, com relação àquilo que eu realmente meço lá no lítio. Há uma diferença de massa, que é da ordem de, fazendo a conta aqui, 0,0, é da ordem de 0,0344443 unidades atômicas. Essa diferença de massa, obviamente, significa alguma coisa, porque nós sabemos que essa diferença de massa vezes o c quadrado, né, representa energia. Mas energia de quê? Essa energia é a energia que está ligando esses núcleons. Tá certo? Então, quando eu coloco os núcleos juntos, né, eu coloco 3 prótons e 3 nêutrons juntos, formando o núcleo de lítio, o que acontece? Acontece que tem uma energia de ligação entre eles. E é uma energia de ligação que, obviamente, resulta, né, ali dentro, como se fosse uma massa levemente diferente. Tá certo? Então, essa diferença de massa que se mede aqui no núcleo, ela representa da ordem de 32 MeV, aproximadamente 32 megaelectronvolts, né? Aqui expressando energia em a carga do elétron vezes o volt, que, como a gente já viu em situações anteriores, representa energia. Então, essa energia, essa quantidade de energia, ela está dentro das ligações que está ligando isso. E ela é muita energia. Tem muita energia ligando esses núcleos. É por isso que quando eu rebento o núcleo, eu posso obter muita energia, né? Porque, de alguma maneira, lá tem muita energia acumulada, de uma maneira ou de outra. Muito bem. O que faz com que essa energia, né, quem que é o tipo de interação que cria essa grandeza, essa quantidade de energia dentro do núcleo? Essa interação não é a interação que nós conhecemos. Nós conhecemos até agora na mecânica a interação eletromagnética e a interação gravitacional. Essas são as duas interações. Mas, na verdade, existem outras interações que são importantes. E na parte nuclear, nós temos um tipo de interação. E se eu imaginar que eu tenho prótons, né, e nêutrons lá dentro, né, um próton e um nêutron lá dentro, normalmente um próton e um nêutron não necessariamente estariam se unindo, mas existe um novo tipo de interação entre os prótons e os nêutrons, tá certo? Que é uma interação nuclear forte. E essa interação nuclear, essas forças nucleares, foram estudadas por muita gente, inclusive Yukawa, né, um cientista japonês, estudou muito. E aqui então existem interações nucleares que muitas vezes nós chamamos de interações fortes. É um novo tipo de força, não é uma força que se manifesta nas partículas como nós conhecemos. Normalmente, se eu afastar um pouquinho um próton de um nêutron, essa força desaparece, tá certo? Porque aí a manifestação eletromagnética, que é de mais longo alcance, prevalece. E quando eu coloco um próton bem pertinho de um nêutron, essas interações nucleares fortes, elas aparecem. E elas são muito mais fortes do que as interações eletromagnéticas. É por isso que eu posso colocar num núcleo diversos prótons, diversos nêutrons, e eles ficam ali sem saírem, tá certo? Porque essas interações, obviamente, nesta situação, elas dominam. Tá? Se eu começar a colocar muitos núcleons dentro do núcleo, eu espero que esse núcleo comece a crescer e aí pode não ser muito bom a estabilidade dele. Da mesma maneira, se eu tiver muitos prótons ali dentro, pode ser que a repulsão também comprometa a estabilidade do núcleo.
Então essas forças, embora nós não vamos entrar em detalhes com relação a essas forças, normalmente são forças extremamente importantes, são forças que são mediadas por mesons, né? Então o que acontece é que um nêutron, ele pode, é como se ele se transformasse num próton mais um meson π negativo, né? E aí tem mesons positivos, negativos e nêutrons. Então é como se essas coisas existisse aqui uma intertroca de partículas. Aliás, nós sabemos que a força eletromagnética é a intertroca de fótons. A gente costuma dizer que fótons são as partículas que mediam a interação eletromagnética. Aqui é diferente, não é mais fóton, é o meson. E esses mesons são partículas massivas. Portanto, sendo partículas massivas, pelo princípio da incerteza, elas têm que ficar mais localizadas. E ficando mais localizadas, nós geramos forças de curto alcance. Então, as interações nucleares são necessariamente de curto alcance, tá certo? E geram entre, né, as partículas uma força relativamente intensa que mantém esse sistema todo junto, e essa força é mediada pelos mesons. Nós não vamos elaborar muito sobre isso, né, mas existe na literatura textos em vários níveis que permite você entender um pouco a interação nuclear. O importante é que quando eu tenho dois núcleos, existe entre eles uma interação diferente, e essa interação faz com que haja uma energia de ligação desses núcleos. Da mesma maneira que dois prótons vão querer se separar, um próton e um nêutron vão querer se unir de alguma maneira. E, na verdade, existe essa força entre todos os núcleos. Não é apenas entre próton e nêutron, mas vai existir entre nêutron e nêutron, tá certo? E, obviamente, entre prótons e prótons, só que o que acontece é que entre prótons e prótons também vai ter aí uma repulsão colombiana. Mas então, nós temos um cenário para o núcleo, que é um cenário extremamente interessante e que sabemos que lá dentro existe uma interação entre os núcleos, que é um tipo de interação diferente, né? A ciência procura até hoje identificar e tentar unificar todos os tipos de interação, todos os tipos de força, inclusive as forças chamadas nucleares, as forças fortes, as chamadas forças fracas, as forças eletromagnética, gravitacional, não é isso? Então, a chamada teoria da unificação dessas interações é uma área muito intensa e muito desafiadora na física, e muitos cientistas dedicam aí a sua vida interpretando e tentando fazer essa unificação. Muito bem, o que acontece é que se a gente pegar e olhar quanto de energia, né, MeVs por núcleo eu tenho dentro do núcleo, e eu represento isso como função do número de massa, que eu vou pôr 50, aqui eu vou pôr 100, aqui eu vou pôr 150, aqui eu vou pôr 200. Esse é o número de massa, né? O número total de núcleos que eu tenho lá. E aqui eu tenho a energia, então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, tá certo? Essa é a energia por núcleo, como função da massa. E eu analiso os vários núcleos que existem, eu observo uma coisa extremamente interessante. A gente observa uma curva, que é uma curva que cresce, tem uma pequena queda, chega ao máximo e decai. Ela não decai tão rapidamente quanto eu desenhei aqui, um pouco menor, mas ela decai. E isso é medida, né? Eu vou lá, faço medidas e observo que eu tenho uma curva desse tipo. Obviamente tem muitas flutuações nessa curva, mas ela é basicamente algo dado por isso. Isso mostra o seguinte: a energia por núcleo, de alguma maneira,
mostra a estabilidade do núcleo, mostra o quanto de energia está ligando, está mantendo o núcleo ligado, tá certo? Maiores valores aqui significa mais difícil de você separar, portanto, mais estável é o núcleo. E a gente observa que existe um máximo dessa energia, que é em torno de 56, que é o núcleo de ferro. Tá? Então aqui tem um máximo. E eu tenho, para números maiores, números de massa, que é o número de núcleos no núcleo, acima desse valor, eu tenho a energia caindo, diminuindo. Portanto, o núcleo vai ficando mais instável. E para baixo, também eu tenho um núcleo mais instável. Obviamente, o zero não é núcleo, né? O núcleo menor que nós temos é o núcleo do hidrogênio, que é 1. Muito bem, então, essa curva de energia, e essa energia, obviamente, contém as forças nucleares, né? As forças que eu mencionei agora. Esse gráfico, que é medido experimentalmente, ele mostra que para núcleos muito maiores ou muito menores, há uma instabilidade. Então, os núcleos, eles não são estáveis. Eles são instáveis se eles forem muito grandes ou se eles forem muito pequenos. E eles, obviamente, a natureza faz com que eles procurem estabilidade. Se o núcleo é muito grande, a forma dele se transformar mais estável, quer dizer, aumentar a energia por núcleo, né? Aqui é por núcleo, a energia total do núcleo, obviamente depende do número de núcleos que está lá dentro. Isso aqui já é normal, é energia por núcleo, tá certo? Já dividi pelo número. Isso aqui é como se fosse a energia total do núcleo dividido pelo seu número de massa. Quando ele é muito grande, a forma que ele tem é escalando dessa maneira. E isso significa que ele tem que, de alguma forma, se dividir. E isso é chamado fissão nuclear. A chamada fissão nuclear é uma divisão do núcleo. O núcleo se divide, né, emitindo, nós vamos ver nas próximas aulas, ele emite partículas, torna-se mais leve e mais estável. E quando ele é muito leve, ele também acha estabilidade indo para cima num processo que nós chamamos de fusão nuclear. Então os núcleos se fundem e eles tentam atingir a estabilidade. Esse processo é um processo extremamente interessante, que enquanto a fusão é mais difícil, né? Porque eu ponho dois núcleos, para fazer os núcleos se encostarem e descobrir que eles se juntando conseguem atingir uma estabilidade maior, eu tenho que vencer muita coisa. Então eu teria que, na nossa natureza, teria que remover todos os elétrons e fazer com que eles façam isso. Isso não é possível, mas é possível lá no interior de estrelas e assim por diante. A fissão, por outro lado, que é uma divisão, tirar coisas do núcleo para que ele fique mais leve, ela acontece e só depende do próprio núcleo. E aqui, isso dá origem à chamada radioatividade natural. Então, a radioatividade, estudada vastamente pela Madame Curie, radioatividade natural. A Madame Curie estudou muito os processos pelos quais os núcleos emitem coisas, tá certo? Se transformando em outros. Isso vem dessa região. É por isso que núcleos de urânio, que tem massas muito grandes, núcleos de rádio, núcleos de tório, etc., tendem a emitir coisas transformando-se em núcleos mais estáveis. Tá certo? Muito bem. Qual é a origem dessa instabilidade? Qual é a origem das energias envolvidas no núcleo? Já que eu acabei de falar que os núcleos querem ficar juntos, mas deve ter alguma coisa que quando eu ponho muito, eles não querem ficar tão juntos. Por isso que a energia diminui e é por isso que eles querem se dividir ou querem diminuir a sua massa para ficarem mais estáveis. E agora o que nós temos que fazer é criar um modelo que permita nós, de alguma maneira, desenharmos esse cenário
de estabilidade ou instabilidade nuclear. Para fazer isso, nós vamos fazer alguns modelos. E vamos estudar esses modelos e depois vamos estudar um pouquinho a caracterização da radioatividade, como são que os elementos se transformam e o que eles viram e o que eles fazem para se transformar. O que eles jogam para fora para diminuir a sua massa ou diminuir o seu arranjo, a sua estrutura e assim por diante. Bom, na próxima aula nós vamos tomar esse diagrama e fazer um modelo em cima dele e estudar essa primeira parte de uma ação nuclear que é extremamente interessante, que é a ação da radioatividade, tá certo? Tentando entender por que temos núcleos que viram outros e o que está associado com isso, quanto tempo essas coisas demoram e qual é o uso que nós damos a esse fenômeno que acontece com os núcleos atômicos. Para a aula de hoje, nós tivemos uma visão geral do que é o núcleo. Agora nós vamos primeiro estudar a estabilidade deles e o processo de radioatividade natural, as famílias radioativas, e em seguida nós vamos estudar mais precisamente um tipo de decaimento, que é a emissão da partícula alfa, e tentar utilizar aquilo que nós aprendemos na introdução à mecânica quântica para calcular qual é a chance, né, de um núcleo perder massa e ficar menor, baseado nos princípios quânticos. Bom, até a próxima aula.